Mais uma vez com você, professor Isaías, vamos trabalhar princípios da dinâmica, resoluções de exercício. Basicamente, vamos trabalhar nesses exercícios que vamos fazer agora, as leis de Newton. Mas praticamente a segunda e a terceira lei de Newton. Certo? Nessas leis de Newton, eu preciso que você relembre a forma que faz a segunda lei de Newton, força resultante a massa vezes a aceleração, que vai ser base para a gente resolver praticamente todos os exercícios que estão aqui. Ok, então, vamos lá. Um corpo de massa 4 kg é lançado num plano horizontal liso, ou seja, sem atrito, com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Determina a intensidade da força resultante que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Ou seja, existe uma força aplicada no corpo e eu tenho que determinar uma força que é aplicada no sentido contrário e que faça esse corpo parar em 20 segundos. Então, eu vou fazer um diagrama, vamos desenhar. O corpo é liso, ou seja, não tem atrito. Eu vou fazer aqui, vou chamar de bloco A, pode ser? Bloco A. Ele é liso, então, portanto, não tem atrito, certo? Esse corpo está em movimento, conforme cita aqui no enunciado a velocidade de 40 metros por segundo. E esta velocidade é a inicial, porque eu já peguei o corpo em movimento, né? O inicial já me entrega o corpo em movimento. Ele precisa encontrar uma força que é aplicada no sentido contrário. Essa velocidade está nesse sentido aqui, ó, minha velocidade. Eu quero saber a intensidade da força aplicada contra o movimento desse bloco, que faça o bloco parar em 20 segundos. Ou seja, daqui a pouco, em 20 segundos, esse bloco A vai ter uma velocidade final de zero. Vai ser nula a velocidade, porque o bloco vai parar. Ok? Ótimo. Daí eu tenho o seguinte, o movimento, vou voltar lá no movimento uniforme, movimento variado, movimento uniforme também, e vou trabalhar com velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu tenho a velocidade inicial, 40 metros por segundo, e eu tenho o tempo, porque quando o móvel parar, eu vou ter 20 segundos decorridos. Ok? Então, velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40. A aceleração, eu vou encontrar essa aceleração, certo? E o tempo, 20 segundos. Mas por que o interesse é encontrar a aceleração? Por causa da segunda lei de Newton. Olha aqui, força resultante é massa vezes aceleração. Não posso encontrar a força resultante tendo apenas massa, que é 4 kg, certo? E eu tenho encontrar a aceleração, através daqui eu acabo de encontrar a aceleração, passa para cá, menos 40 do primeiro membro, igual a 20A. Dividindo menos 40 por 20, encontro A igual a menos 0,5. Não é isso? Não, igual a menos 2. Isso, menos 2. Ok. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Achei a aceleração. Claro? Agora sim, pelo princípio da dinâmica, eu posso encontrar, através de força resultante igual a massa vezes aceleração, ok? Encontrar a intensidade da força aplicada que ele me pediu, essa força resultante aqui, ó. E está sendo aplicada nesse movimento. Então, minha força vai ser negativa, porque está sendo contrário ao movimento da velocidade. Ótimo. Vamos lá. Força resultante vai ser igual a massa. A massa do bloco foi dada, está aqui, ó, 4 kg, vezes 2, menos 2, ok? Ótimo. A hora que eu fizer a multiplicação, eu vou encontrar menos 8 newtons. Está aqui a força que ele solicitou no enunciado. Pronto. Feliz nesse exercício, vamos para o próximo. No sistema a seguir, a força F tem módulo 40 newtons.
Os atritos são desprezíveis, ou seja, não para considerar nenhum tipo de atrito. Qual a aceleração dos corpos A e B? Qual a intensidade da força que A exerce em B? Bom, ele quer saber a aceleração dos corpos A e B, então ele quer saber a aceleração do conjunto A e B. A aceleração com que esse bloco se move, os dois, com que os blocos A e B vão ser como se fosse um bloco apenas, certo? Eles estão caminhando em conjunto. Ótimo, então, vamos lá, vou fazer um diagrama aqui do bloco A. E vou distanciar o bloco B, por quê? Para a gente trabalhar com as forças de maneira separada. Ok? Veja bem, tem uma força sendo aplicada aqui, ó, e essa força F. Eu não sei se foi dado, não foi dado, não. Essa força que está sendo aplicada aqui. Ok? E aí, a terceira lei de Newton diz o seguinte: para toda ação existe uma força de reação. Então, se você dá um soco na parede, existe uma força que a parede faz, que é na mesma intensidade, mas com sentido oposto. E aqui, então, é o seguinte: essa força aqui faz uma força em bloco B, para empurrar B. Vou chamar de F minúsculo. Mas, o peso o bloco B, com toda a sua característica, peso, a massa, ela faz também uma força contrária. Isso é no sentido da terceira lei de Newton, no sentido oposto. É claro, você está empurrando a parede também faz força contra a sua mão. Aqui eu tenho as forças decompostas, separadinha, e eu tenho a massa de A, que foi dado, massa de A aqui, massa de A, 6 kg, massa de B, 4 kg. Ok? Vamos lá, então. A força não tem atrito, então não tem coeficiente de atrito. Eu sei que a força resultante é dada pela massa, vou colocar a fórmula de novo aqui para você, massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Mas a minha resultante aqui, eu vou separar para você perceber, ó. A minha resultante aqui tem uma força contrária. Eu não posso dizer que a força é igual a massa vezes aceleração, tendo uma outra força aqui. Eu posso dizer o seguinte, que esta força menos esta é a força resultante do bloco A. Força menos F1, outra força contrária, é igual a massa de quem? Desse bloco. Bloco A vezes a aceleração. Tá claro? E eu tenho aqui para este bloco aqui que eu vou separar, uma outra força. Está agindo sobre o bloco B. Força igual a massa de B, porque não tem força de reação aqui, reação. Força de bloco B vezes a aceleração. A hora que eu faço o conjunto aqui, ó, eu faço a subtração da equação 1 pela equação 2, eu vou cancelar F minúsculo. Vai ficar só o F maiúsculo. Aí vai ficar assim, F de força, que está aplicada no conjunto, esse F menos F zerar, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Estou fazendo a soma. Massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Como A são divisíveis por ele mesmo, eu vou colocar em evidência. O fator comum que eu vou fazer colocar em evidência. Então vai ficar massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Ou seja, eu peguei massa de A vezes A dividido por A, deu massa de A. Massa de B vezes A dividido por A, deu massa de B. Ok, então a forma que eu vou usar é esta. Ok, então, massa de A, 6 kg. Massa de B, 4 kg. A aceleração não foi dada, eu vou encontrar. A força foi dada, está aqui. 40 newtons. Então vamos lá, força 40. Estou substituindo já. A parênteses, massa de A, 6 kg. Mais massa de B, 4. Vezes a aceleração. Então 40 é igual a 10 vezes A. Passa multiplicando, 40 dividido por 10, 4 metros por segundo ao quadrado. Está aí. A aceleração faz um movimento no sentido positivo. Como ele me solicitou na letra A apenas a aceleração do conjunto, está pronto. A letra A está aqui. Apenas isso aqui é a letra A.
Aqui é todo o movimento para chegar à fórmula. A letra B, ele me solicita a intensidade da força que A exerce em B. Veja bem, tem uma força que exerce em A, mas essa força que empurra A faz com que A exerça uma força em B, que é esta força F, que é devido à lei da terceira lei de Newton. A força de ação, existe uma força em reação. A força que A exerce em B é apenas esse F aqui, apenas esse conjunto aqui. Certo? F minúsculo é igual a massa de B, estou trabalhando com a força que A exerce em B, massa de B vezes a aceleração. Como a aceleração já foi adquirida, foi encontrado, o resultado de 4 metros por segundo ao quadrado, eu vou substituir. Massa de B, 4 kg, aqui. Vezes a aceleração, que também vale 4. E o total, 16 newtons. É a força que A exerce em B. Mais um exercício, terceiro exercício aqui. A gente tem um sistema, vai falar aqui, considera o sistema indicado na figura e despreza os atritos, as massas dos fios e das polias. Ou seja, não é para considerar qual a massa desse fio aqui, e nem o atrito das polias, certo? E nem o peso das polias, a massa das polias. Considerar o seguinte, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a massa de B igual a 20 kg. Qual a massa do corpo A para que B suba com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Veja bem, ele quer saber qual vai ser a massa, não é o peso não, eu vou precisar do peso, mas eu preciso, por último, encontrar a massa. A massa desse bloco, para que esse bloco suba com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse bloco, se ele vai subir, este aqui vai descer. Senão não faz sentido. Então, se esse aqui pesa 20 kg, ele tem que pesar mais de 20. Ele vai fazer uma força para levantar esse bloco B. Fazer um diagrama. Então, os desenhos separados, agora eu vou fazer o bloco A e o bloco B. Este movimento aqui, ó, de descida, a aceleração do bloco A. Esse movimento de subida, a aceleração do bloco B, que a aceleração é a mesma, tá? Que é de 5 metros por segundo ao quadrado, foi dado. Bom, como esse bloco vai subir, então esse vai descer, a força peso A vai puxar a tração dessa corda aqui. Então, tração. E aqui é o seguinte, a tração vai puxar o peso B. Porque ele vai fazer o bloco B subir. Ok? Tá aí. Todos os movimentos. Então, vamos criar, pegando esse diagrama. Aqui, como esse bloco vai descer, o peso A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Ok? E aqui é o seguinte, a tração vai puxar o peso B. Porque o corpo vai subir. Então, a tração menos o peso B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. A mesma que fizemos no exercício anterior, vamos fazer a junção dessas equações. Lembrando que menos T e T vão se cancelar. E vai sobrar PA menos PB igual a soma de massa A, massa B vezes a aceleração. A fórmula anterior. Então, vai ficar peso A menos peso B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Igual no exercício anterior. Fazer a junção dessas. Bom, peso A e peso B é fácil de ser encontrado. Peso, a força peso, significa massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade foi pedido para considerar 10. Está aqui. Ótimo. E a massa do corpo A e corpo B também foi dada apenas do corpo B, aqui. Então, vamos encontrar a massa do corpo A. Vamos lá. Peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade. A gravidade pediu para considerar 10. Menos peso B, a massa de B que foi dado, vezes a aceleração da gravidade, 10. Igual a soma das massas, vamos lá. Massa de A não foi dado, mais massa de B, que é 20, foi dado, vezes a aceleração que ele pediu
que foi dado de 5 metros por segundo ao quadrado. Ótimo. 10 que multiplica a massa de ar vai ser igual a 10 MA. Vamos fazer aqui, 10 MA. Menos 200 igual a 5 vezes MA, fazendo a distributiva, mais 100. Vou passar 5 MA para o primeiro membro, vai ficar 10 MA menos 5 MA, 5 MA. Ok? Já tem 100 aqui no segundo membro. Vou passar menos 200 para o segundo membro, de subtraindo, passa a somar. Vai ser 100 mais 200, 300. Então, a massa do bloco A tem que ser 300 dividido por 5, que é igual a 60 kg. Tá, encontramos. Exercício 4. Uma força horizontal de 20 newtons atua sobre o bloco A, de massa igual a 5 kg em um plano horizontal. A aceleração resultante do bloco é de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético. Coeficiente de atrito a gente chama de símbolo μ. É isso que ele está querendo procurar. Só tem um detalhe. Vou fazer o desenho porque quando a gente faz o diagrama, facilita. Veja bem, se ele está pedindo o coeficiente de atrito, é porque tem atrito. Então aqui tem atrito. Você empurra esse bloco para lá, você tem um piso que não é liso, né? Um piso cascudo que vai impedir que a minha força corre livremente. Então vamos lá, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Uma força está sendo aplicada no bloco, eu vou indicar essa força para cá. Esta força F, tá certo? Se eu projeto uma força nesse sentido, a força de atrito projeta no sentido contrário. Tem uma força de atrito. Claro? E este eu vou chamar de bloco A, que tem 5 kg, né? E que a aceleração que essa força carrega esse bloco, que foi dada lá em cima, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vamos lá. Ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas a resultante aqui é a força menos a força de atrito. Eu não posso dizer que a minha força corre livremente aqui, porque o piso não é liso, não é totalmente liso. Então, a minha força resultante aqui é a força que está sendo aplicada menos a força de atrito que está agindo no sentido contrário. Por isso, menos. Então, força menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Ok. E aí eu vou conseguir encontrar qual vai ser a minha força de atrito, para depois sim encontrar o meu coeficiente de atrito. A força que foi dada foi 20 newtons. Está aqui. Menos a força de atrito, que eu não tenho, não foi dado no exercício. A massa do bloco A, que eu chamei de A, vai ser 5. E a aceleração foi dada 2. Então, eu tenho a força de atrito igual, menos força de atrito igual a 10. Está aqui no segundo membro. 20 está somando, tem um mais aqui, ó. Está somando, passa, subtraindo. Então, vou ter menos a força de atrito igual a menos 10, multiplicando por menos 1 para agilizar, força de atrito igual a 10 newton. Força de atrito vale 10 newton. Então, com a força de atrito eu consigo encontrar o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito é encontrado pela força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. Veja bem, a força normal aqui, ó, é essa aqui que atua aqui, ó. Esse corpo, ele tem uma força peso aqui. E a força normal, nesse plano horizontal, ela age no sentido contrário. É a força com que o solo faz no meu corpo. Eu faço um peso e o solo faz outro peso, uma outra força contrária sobre o meu corpo. E aí, a força normal, então, é igual à força peso. Então, se a força normal é igual à força peso, eu tenho que a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade local. E a aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui. A massa do meu corpo, que é o corpo aqui é 5 kg. Então, a força normal vai ser 5 vezes a gravidade, a força normal vai ser 50 newtons. Eu vou substituir aqui agora. Força de atrito, 10. Coeficiente de atrito, preciso encontrar, que foi solicitado no início.
Força normal, 50. Então, o coeficiente de atrito vai ser 10 dividido por 50, que vai ser igual a 0,2. Ok? Bom, este conteúdo está no capítulo 2 do seu livro de Física. Feliz até aqui e até a próxima.